Plantaí é um podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu, Danila Borobia e Camila Winter decidimos criar essa iniciativa em um formato bate-papo sobre bastidores do empreendedorismo, erros, acertos, perrengues, vida real. Entrevistas com convidadas para gerar questionamentos, reflexões e aprendizados sobre como tocar um negócio, sendo mulher em um mundo como esse que nós vivemos. De empreendedoras reais para empreendedoras reais. Essa iniciativa tem como ideia se transformar em uma rede de apoio para outras empreendedoras. Então, você pode enviar sempre suas dúvidas, sugestões e desabafos para o e-mail podcastplantai@gmail.com. E para receber as nossas notificações dos próximos episódios, é só fazer parte da nossa lista de avisos, no link aqui abaixo para quem está no YouTube. Bem-vinda a mais um episódio do podcast Plantaí. Eu, Danila Borobia e Camila Winter, hoje vamos conversar sobre um assunto que é particularmente para mim, não sei para ela, engraçado, difícil e bem complexo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é ser uma Mulher Maravilha. Camila, vou perguntar aqui, eu vou jogar a pergunta para você, mulher. O que é ser uma Mulher Maravilha? Bem-vinda a mais um podcast aí, Plantaí. Bom, Camila aqui já pensando o que afinal de contas, então, é ser uma Mulher Maravilha. Quando a gente decidiu, falar sobre esse tema, tinha mais ou menos um mês, umas 3 semanas que eu tinha feito uma live no meu canal do YouTube sobre como dar conta de tudo. E eu acho que Mulher Maravilha é simplesmente isso, é uma síndrome, é um personagem, sei lá, é tipo quem são, onde vivem, como se reproduzem, o que comem, né? Porque é aquela pessoa que aparentemente acorda, sei lá que horas, só sei que ela acorda plena, ela acorda meditando, feliz, falando gratidão, fazendo um mega café da manhã, dando conta dos filhos, dando conta da agenda. Cara, é uma mulher que faz tudo, né? E que está sempre plena. Essa parte a gente não pode esquecer. E que mais? Assim, que, bem, está super fitness, está super arrumada, cabelo em dia, unha em dia, maquiagem ok. E não surta com ninguém, né? Não surta com ninguém, dá conta de marido, dá conta da empresa, fatura muito, tudo isso sozinha. Então, ufa, né? Então, eu acredito que Mulher Maravilha, pelo que pelo menos plantam aí pra gente de ideia, parece ser isso. E para você, Danila? Cara, para mim, Mulher Maravilha, eu acho que é a mulher que tenta ser tudo isso aí e ela só vive um conto de fadas, porque ninguém consegue dar conta disso daí. É a ilusão, sabe? É o conto da ilusão. Eu penso que, por muito tempo, eu passei por esse processo, acho que, bom, acho não, né? Acredito que até hoje eu ainda passo por esse processo, e eu vejo isso em muitas mulheres, assim. Então, quando eu vejo minhas clientes, amigas, pessoal que me segue, que a gente conversa, enfim, eu acho que ser Mulher Maravilha é uma dor da mulher moderna, é uma dor que a gente vê aí, que você vê um monte de gente dando conta, né? Bem entre aspas, porque não dá conta, não damos conta. Mas a gente acaba vendo mais esse lado possível, assim, né? Que as pessoas se colocam muito lá em cima, como essa Mulher Maravilha que faz tudo, que é maravilhoso, que é lindo, e ela só pinta isso. Então eu vejo isso muito como uma forma de escravizar. Eu me sinto escravizada, vou falar a palavra certa. É muita escravidão, na minha opinião, isso. Você tem que fazer tudo isso e ainda ficar feliz, ainda dar conta do marido. É difícil, gente. Tem que estar bem, e ainda tem que estar bem. Meu, assim, eu acho que hoje vai ser impossível falar desse assunto, no meu caso, sem entrar nas minhas teorias conspiracionistas, porque, já pegando o gancho do que você disse, essa questão, né, de que é uma espécie de regra, né, que ditaram que é coisas da mulher moderna, eu digo que não é só escravidão, mas é tipo uma punição. Tipo, então você é mulher, quer trabalhar, quer ter autonomia, quer ser independente, então você vai ter que dar conta de tudo. É meio que uma regra oculta imposta por alguém, tipo, quem, né? Então, quem impõe? Você vai ter desde família, desde sociedade, chefe, você, né? Na verdade, eu, pelo menos aqui, né, do lado de cá, quem sempre impôs muito essa questão de dar conta de tudo foi muito mais eu. E algumas outras mulheres também, então por isso que eu disse que hoje talvez eu venha com uma pegada mais conspiracionista, porque muitas outras mulheres podem ouvir e falar, isso é culpa do patriarcado, então.
Até hoje eu só vi essa cobrança e competição no meu meio, tá? Então eu estou falando pela minha régua, né? Baseando aí pela minha régua, vida de outras mulheres. É igual aquele lance de mãe. Se você teve cesárea, não foi parto normal, então você não é mãe de verdade. Então, tipo assim, se você é mulher e você tem tempo sobrando, então alguma coisa está errada, você não é mulher de verdade, porque olha, a mulher tem que dar conta de tudo, tem que fazer um monte de coisa, tem que estar sempre ocupada. É meio que uma síndrome, né? Tipo, você tem que estar ocupada, tem que fazer tudo, tem que fazer um monte de coisa, feliz, não pode ficar mal-humorada, não pode ficar irritada, não pode ter raiva, porque senão você é louca, histérica, tá na TPM, né? E uma série de outras coisas. É a ilusão que você disse, né? Uma ilusão de querer dar conta de tudo. E com essa questão de redes sociais, internet, a sensação que eu tenho é que tem muita gente que comprou a ideia de que existem mulheres por aí dando conta de tudo, né? Eu acho que isso é cidadania. E você, Dani? Então, Cami, eu penso assim, eu acho que é muito pelo patriarcado, mas eu penso que é uma coisa muito mais antiga, sabe? É uma coisa que vem lá de trás, uma coisa muito ancestral, assim, que a gente carrega, vem lá das nossas tataravós, que é aquela coisa que a mulher, ela precisa ser perfeita, que ela precisa ser linda, que ela precisa ser tudo isso para ela poder ser ouvida, para ela poder ser alguém nesse mundo, para ela poder, sabe, ser ela mesma, que na verdade ela não está sendo ela mesma, ela está sendo o que os outros querem. E aí a gente fica com essa sensação de que sou eu mesma que estou causando isso, que por parte não é só a sensação, é a gente mesmo que coloca isso pra gente em formato das crenças, mas isso vem muito desse histórico todo que nós temos. Então, o que eu penso muito sobre isso é quando, quando a gente para analisar a nossa vida e identifica que realmente tem uma coisa errada, a gente tem que olhar muito para trás e ver muito o nosso histórico como mulher. Como você disse, eu acho esse ponto que você levantou incrível, que outras mulheres colocam essas regras, né? Então a gente coloca réguas, tirando de regra, passando para régua, a gente se mede, né, se comparando com os outros. E aí que eu acho que é a grande cagada que a gente faz. Sim. É nessa comparação de falar, não, se aquela pessoa faz isso, isso, aquilo, eu também tenho que fazer. E aí entramos num sistema de autocobrança muito, muito profundo, muito complexo, e a gente não percebe, você se afoga. Eu me sinto muitas vezes afogada, e é um processo que você tem que parar muito para pensar e identificar que você está nele, porque quando você vai ver, você já está naquela onda. E quando você tem consciência disso, é mais. Não é que é fácil, tá? Mas é um pouco mais fácil de você sair. Mas não quer dizer que você não vai entrar. Então, quantas vezes eu tenho muito essa consciência de que, né, não preciso dar conta de tudo isso, eu não preciso de nada disso. Só que quando eu vou ver, eu já estou fazendo. E eu falo, cara, calma, respira, volta umas casinhas para trás, pensa um pouco o que você está fazendo. Quem que é que está tomando conta aí de você nesse momento, né? Esse ser que quer ser maravilhosa para todo mundo, né? Eu penso que a gente entraremos em questões muito profundas falando sobre esse processo, porque realmente é isso, assim, a gente quer ser uma Mulher Maravilha, mas ao mesmo tempo não, porque dói, né? Dói não ser essa mulher. É muito complexo, eu acho muito complexo, muito complexo. Né? Tipo, tá ruim de qualquer jeito, né? Eu achei, nossa, super legal esse momento aí que você compartilhou isso. Eu fui me recordar esses dias. Tem uma empreendedora que eu sigo no Instagram em específico, que, meu, ela é muito workaholic. E, tipo, eu me acho workaholic. Então, quando eu encontro uma pessoa que é mais workaholic que eu, né? Aquela pessoa que trabalha sem parar, meio já uma quebra de paradigma. E foi bem interessante essa questão da comparação, porque eu lembro que ela estava em processo de lançamento de um produto novo, né? Então, ela estava trazendo ao mundo um projeto novo e compartilhando-se nas redes sociais, e teve vários stories dela em outros momentos, não só esse, mas nesse dia específico, que o último stories dela era 3h pouca da manhã, ela desligando o computador. E eu me senti mal, não por ela, mas me senti assim, tipo, uma fracassada. Tipo, tá vendo? Você aí trabalhando até 7h30, 8 horas da noite, achando que é muito, e ela trabalhando até as 4 horas da manhã,
né? E você podia fazer mais. Então é o lance da cobrança, você podia fazer mais, você dá conta de trabalhar mais, né? E às vezes a gente, por conta desse pensamento, muitas vezes, e eu falo isso pelo menos tranquilamente por mim, que hoje eu consigo identificar isso, né? Mesmo assim entro, né, numa espiral, de merda, né? Porque você começa a entrar nesse processo de se cobrar, aí você compara os seus resultados. Na verdade, nesse aspecto das redes sociais, você está comparando só os bastidores, porque o resultado ninguém sabe, né? A gente só sabe aquilo que o outro está mostrando. Agora, se aquilo realmente é verdade, até onde ninguém sabe. E para tudo, né? Então, isso eu usei como exemplo o trabalho, mas já aconteceu em outras situações, né? Eu vendo outras mulheres fazendo yoga, aquelas poses lindas e maravilhosas. Eu me testei para fazer yoga, não é legal para mim. E eu fico assim, putz, todas elas conseguem e eu não, né? Então, de novo, síndrome de Mulher Maravilha. Mas quem disse que eu preciso ter que fazer yoga, né? Só porque tá na moda, só porque eu sei que tem benefícios, mas outras atividades também têm benefícios. Eu não preciso fazer aquela, né? Então é inevitável. E aí você vê aquela outra, aí você entra, são vários, né? Vários pontinhos. Olha como fulana está fazendo a própria comida e a comida saudável, né? Aí olha como fulana tem o skincare dela, cuida bem da pele dela e você não malemar lava o rosto porque, enfim, você está fazendo outras coisas, né? Cuidando de outras demandas da vida real. E aí vai, né? E realmente, eu também, enquanto você falou da ancestralidade, eu pude lembrar que a minha mãe, ela era, né? Ela precisou fazer este papel da Mulher Maravilha, não porque ela quis, mas porque ela criou 2 filhos sozinha, né? Então, é meio que exigido, quando não é da gente, é da sociedade, no caso, assim, os filhos, porque se ela não cuidasse da gente, quem ia? Né? Meu pai não era presente, então acaba. São tantas nuances que a gente nem percebe, né? E realmente faz sentido. No início eu achava que era uma coisa exclusiva, não, quando a gente pensou, quando você sugeriu o assunto, trouxe isso, falei, isso está super em pauta, super em alta, super da atualidade. Não, acho que sempre foi assim, né? Pois é, então. A ideia de trazer foi justamente essa, porque é uma dor que eu sinto muito, assim. E eu ainda tenho um agravante que eu sou multipotencial, bom, você também é, né? Então, eu sinto muito mais, assim, porque meu dia, eu quero programar ele para fazer 60 mil coisas, e eu não consigo fazer nem metade. E aí eu lembro que há uns meses atrás eu cheguei para minha psicóloga e falei para ela assim, ai, nossa, eu queria fazer yoga todo dia, eu queria me alongar, eu queria não sei o quê, queria não sei o quê. Daí ela falou assim, Dani, você já faz tanta coisa, mulher, para de se cobrar. E aí eu falei, eu não tô me cobrando, eu só queria fazer mais coisas. Ela falou, não, você está se cobrando. E aí aquilo caiu uma ficha, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, que loucura. E aí, pelo fato de eu ser multipotencial, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer. Então, quero ler muitos livros, quero fazer muitos cursos, quero fazer 1000 coisas no trabalho, quero, enfim, é igual isso que você falou. Eu acompanho várias mulheres que vivem em motorhome, e eu gosto muito, assim, de quem vive no carro e tal, eu adoro. E aí eu vejo algumas, assim, que são pô, linda, maravilhosa, inteligente, faz skincare, igual você falou, aí faz comida saudável. E eu fico, gente, como que ela dá conta, tipo, no motorhome? E eu moro numa casa, e eu não consigo. Ela ela malha dentro do motorhome, e eu tenho uma casa grande, né? Porque minha casa não é gigante, mas perto do motorhome é grande, e eu não consigo. Aí eu falei, cara, realmente eu me cobro. Olha como eu me cobro porque eu me comparo. Então, acho que acredito que o problema principal nisso é a comparação. É a gente não olhar o que realmente tem sido feito, o que você realmente tem feito para você, para sua vida, para o seu trabalho em si, e não se comparar, porque cada um, entende? E é muito difícil não se comparar. Eu não sei você, mas eu cresci numa família que eu era comparada o tempo todo. Eu era comparada o tempo todo com outras pessoas. E era muito forte, tipo, era muito forte. Então, hoje é um processo que eu tenho que resolver, porque eu sofro com isso. Eu dou risada, gente, mas querendo chorar, tá? A gente usa para ficar leve, para não ficar chato também. Mas é um processo, assim, que eu tenho que cuidar muito bem, porque senão eu vou cair nessa loucura mesmo de ficar me cobrando. E a cobrança, ela faz muito mal, né? Você se cobra, você se frustra porque você não consegue fazer o que você tem que fazer.
causa muito mal-estar, né? A frustração causa raiva, bom, enfim, a gente sabe um monte de coisa, né? Que acaba trazendo de malefícios para nós mulheres, mas eu quis trazer muito esse tema por conta disso mesmo, porque realmente, eu sei que não é só a multipotencial que sofre com isso, eu não estou aqui levantando uma bandeira falando que é só isso, de forma alguma, eu sei que é toda mulher, eu só estou trazendo a minha experiência, que é da forma que eu vivo, que para mim é bem complexo já é bem difícil. Mas enfim, eu penso que toda mulher, né, até é uma questão que a gente levantou aqui, eu e Camila, né? Por que a gente quer ser? Por que a gente quer ser uma multipotencial? Tô ficando doida, ó. Por que a gente quer ser uma Mulher Maravilha, né? Por que a gente quer ser tudo isso? E aí é bem aquilo que eu falei, a gente quer agradar o outro se comparando, né? Então, eu quero ser igual, se eu for igual, vou ser tão incrível, tão maravilhosa. E aí, uma outra questão que a gente levantou muito forte, assim, é como conseguir equilibrar tudo isso, né? E sair desse lugar, porque a gente tem que equilibrar a nossa vida, a gente tem que trazer aí tudo que realmente a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Porque é uma Mulher Maravilha ou não, né? Principalmente nós mulheres, que somos bem multitarefas, temos jornada tripla, dupla, sei lá, né? Milhares de jornadas. E como que a gente consegue dar conta e equilibrar tudo isso? Porque eu acho que essa é a maior questão, assim. Então tá, não vou ser essa Mulher Maravilha, vou tentar sair desse lugar. E como que eu vou dar conta de tudo isso? Você sabe, Camila, como que você dá conta de tudo isso? Sem ser a Mulher Maravilha, sem se comparar, mas ao mesmo tempo fazendo o que tem que ser feito, a comidinha saudável, aquele treininho para a saúde, ganhar dinheiro, pagar os boletins, né? Porque a gente tem que essas coisas, tem que fazer essas coisas. Não damos, né? A resposta, assim, tipo, meu spoiler, não damos. Olha, só um detalhe, porque eu acredito que tem a ver, né? Essa questão de por que queremos ser uma, aprovação, né? A gente tem essa necessidade da aprovação. Lá no início, você trouxe a questão da mulher ser validada a partir do momento que ela, né, está tudo em dia. E, assim, já entendo, apesar de não ser psicóloga, nem nada, assim, me considero entusiasta, né, da área do comportamento humano, ou seja, eu apenas estudo, quando dá tempo, que não sempre. Uma coisa eu já entendi que realmente o ser humano ele é visual. Né? Tem lá 3 categorias, né, que é sinestésico, que é aquelas pessoas que são mais de toque, visual e auditivo, né? Então, o visual realmente é a questão da imagem, e o auditivo é mais os sons e tudo mais. Todos nós temos um pouco desses 3, né? E a maioria dos seres humanos são mais visuais, ou seja, essa questão de querer fazer tudo, de mostrar que está dando conta de tudo, estar apresentável, eu acredito que tem uma ligação com isso, né? Tem essa questão dessa ligação. Porque você está mostrando, os outros estão vendo, se os outros estão vendo, eles vão aprovar ou não, mas nesse intuito é para ser aprovado e você tem a aprovação. E, infelizmente, nós fomos, né, condicionados aí, historicamente, em ter essa necessidade por aprovação. A mulher tem que ser aprovada, tipo, ela não pode ser aprovada, tem que ser os outros. Né? Então, eu identifico muito que essa questão da Mulher Maravilha tem também muito disso. Né? E é muito sutil, eu demorei muito tempo para perceber. Né? E, inclusive, quem trouxe essa pergunta para mim uma certa vez foi o meu marido, e isso me deixou mais pistola, né? Tipo, pô, precisou um homem de fora vir falar isso para mim. Né? E a pergunta dele foi essa: mas por que você acha que ele dá conta de tudo? Né? E aí eu não soube responder na hora, fiquei puta mesmo, assim, bem possessa, fiquei remoendo aquilo assim, tipo, meu, até nisso queria ser Mulher Maravilha, né? Tipo, eu preciso perceber, não os outros, né? E depois, com o tempo, eu fui processando tudo isso, e aí eu entendi, né, que, na verdade, essa expectativa, primeiro, né, uma necessidade de atender expectativas dos outros e as nossas próprias expectativas. Então, são dois erros aí, né? Então, o primeiro motivo é isso, está sendo movida, né, por atender, ter as expectativas atendidas. Então, esse é um grande problema. E se você caminha na tua vida querendo atender expectativas, somente todas as suas próprias expectativas desde o terceiro, você não vai conseguir equilibrar tudo na vida e sair desse lugar. Então, já começa por aí. Eu também me identifico como multipotencial, e numa dessas
andanças, né, de estudar várias outras coisas que uma multipotencial também sempre quer, eu me deparei com minimalismo. Faz muito tempo, isso foi lá em 2013. E eu achei extremamente radical, porque as fontes, né, que eu tive de acesso a esse conteúdo era aqui do Brasil, né, brasileiras, pessoas que foram traduzindo artigos, livros, etc. Mas fomentavam muito na escassez, sabe? Então, tipo, eu via dicas para você ser minimalista do ponto de tem apenas 2 talheres porque é só você mais uma pessoa que mora na sua casa. Eu falei, mano, não, isso não, né? Too much, exagerado isso. Aí corta, né, para 2020, me deparei com o essencialismo, que foi do livro, através do livro, que, na minha opinião, não foi tão essencialista, abafa o caso, porém a ideia dele foi sensacional. A ideia principal é justamente isso, né? Você focar naquilo que é importante para você. Então, para mim, a solução de equilibrar tudo, saindo desse lugar de Mulher Maravilha, foi usando essa premissa do essencialismo, que é responder a pergunta, o que é importante para mim. E precisa escolher, sabe? É maturidade, é sair um pouco daquela coisa da criança que quer tudo, porque a criança quer tudo. Eu até escuto isso no meu trabalho, mas eu quero que sobra dinheiro, mas eu não quero deixar de gastar. Então, criança se comporta assim, né? E eu não passo pano, então às vezes vou falar umas verdades desse tipo, mas é real que o mundo dos adultos é isso. E uma mulher adulta, e não uma mulher maravilha, mas uma mulher adulta, ela tem consciência de que ela precisa fazer escolhas saudáveis, inteligentes para ela. E de tudo aquilo que eu quero fazer na minha vida, que eu preciso e que eu posso, o que não dá para abrir mão, né? Então, quando você começa a seguir as suas regras, né, de vou fazer isso porque isso é importante e tudo aquilo relacionado a este assunto que não vai agregar hoje ou que não é tão relevante hoje, eu não vou fazer. Mas e os outros? Meu, dane-se. Eu estou, acho que 3, 4 semanas sem fazer a unha, sem fazer as minhas unhas. E, meu, que se dane. De verdade, porque no dia que um seguidor me vê num vídeo, no stories, numa foto, numa live e falar da minha unha, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu perceber na hora, vai ser dar bloco, porque, cara, é irrelevante esse tipo de pessoa, de público, para o meu trabalho. Né? Então, é ser um pouco mais centrada nesse aspecto. E não é fácil. O fato de estar falando tudo isso, falando que eu estou fazendo isso na maior parte do tempo, não significa que eu também, muitas vezes, não entro nesse ciclo de cobrança. Porque entra. Né? Você fala assim, mas eu não estou sendo muito fresca, né? Então você fica assim, será que esse papinho de ser essencialista, de não sei o que, não é ser muito fresca? Será que eu não estou sendo muito, né, tipo, aqueles tipos de zoeira de meme, classe média sofre, né? Então, white people problem, porque às vezes parece, né? Às vezes parece, mas ao mesmo tempo eu preciso ditar as regras do que é o white people problem ou não para mim, né? Não é os outros que vão falar, é você. É você que vai ditar as regras para a tua vida. E dá medo. No início dá medo. Depois fica bom, aí depois você quer desistir, e aí depois você quer bater nos outros. É assim, é uma jornada, né, Dani? Sim, exatamente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que entender, saber as lutas que a gente quer lutar. Eu sempre falo isso. É saber escolher e saber que se você não escolhe, você já fez uma escolha. Acho que esse é o Exato. principal. Se você Uhum. sabe, é entender isso. E a vida realmente adulta é viver de escolhas e saber que todas as escolhas vão ter um custo, que não vai ser barato, não vai ser fácil. Então, a hora que eu escolho não me alongar, não fazer a minha yoga, eu estou escolhendo não cuidar de mim. E quando eu não cuido de mim, eu não estou cuidando da minha empresa, né? Então, por exemplo, tu tá falando de trabalho, ou cuidando de Uhum. mim mesmo, para minha vida, para minha família, enfim. Mas é olhar com esse olhar e saber as consequências de tudo que você tem que abrir mão e escolher o que você vai lutar. Eu penso que esse é o mais difícil mesmo. E é como você falou, essa questão da criança, realmente, a gente da criança interior, né? Então, quem que tá aí mandando na sua vida, né? Você, a sua criança. E eu gostei muito dessa questão que você falou de não fazer a unha, de se alguém vier falar isso, porque assim, eu não sei você, Camila, mas eu penso no meu trabalho, o que interessa é o que eu estou passando para as pessoas, é a transformação que eu vou causar na vida das pessoas, é trazer alguma coisa de útil para a vida dela. E se eu estou com a minha unha feita ou não é irrelevante, como você falou. É irrelevante, a pessoa nem precisa estar lá. Eu achei excelente isso que você falou, super concordo.
E eu vou falar assim, como eu faço para tentar dar conta das coisas que eu tenho que dar. Eu faço isso, eu vivo de escolhas e eu sempre coloco muito o propósito da minha vida. Qual é o propósito? Principalmente no trabalho. Eu sou muito workaholic, que você falou que você é bastante, eu sou incrivelmente workaholic, sempre fui. E sempre foi uma guerra interna não ser, porque tem um lado que não quer ser, um lado que quer ser, né? Uma pessoa normal que trabalha lá no horário CLT. Foi até engraçado, porque ontem foi domingo, a gente tá gravando hoje é uma segunda-feira, e ontem eu tinha que fazer uns trabalhos, tinha que entregar umas coisas hoje na semana. E eu estava sentada na sala com meu marido, falei: "Ai, você me ajuda, por favor", trouxe ele junto para, né, pra ficar mais leve a situação. E no meio do processo, era domingo, meio da tarde, gente, o dia estava lindo, minha vista, né, uma vista bonita, o céu azul. Aí eu falei para ele, falei: "Eu não quero essa vida para mim, eu não quero ter que pegar um domingo à tarde e ter que trabalhar, não quero". Aí ele falou assim: "Ué, não trabalha?". Aí eu falei: "Tá, só que se eu não fizer isso, eu vou ter que desdobrar na semana". Ele falou assim: "Bom, o que que você vai escolher?". Aí eu falei pra ele: "Eu vou me desdobrar na semana. Eu quero descansar no domingo, eu quero estar bem". E eu optei, foi uma escolha. Agora eu vou ter que me matar aqui durante a semana, mas abafo o caso. Mas assim, como eu faço é isso, escolho o que eu quero lutar, entende? E eu gosto muito de definir quais as tarefas eu tenho que fazer. Então eu vou lá, mas tarefas viáveis, porque antes eu também via uma loucura, colocava lá 20, 30 tarefas. Quem faz isso? Aí chegava no final do dia, obviamente eu não tinha feito nem metade. E aí a frustração era 30.000 vezes pior, eu me sentia 1000 vezes mais culpada. E eu aprendi a hoje falar: "Não, é isso que eu consigo dar conta, é isso e acabou". Se eu conseguir mais, se sobrar um tempo, eu sei que eu tenho outras tarefas, eu posso puxar uma tarefa. Se não rolar também, tudo bem. E é uma maneira que eu tenho feito de para não me culpar tanto, não me sentir tão mal, não ficar tão, né, frustrada. Então eu tenho feito muito, muito isso, assim. E, enfim, eu não sei você, Camila, como você tem produzido aí no seu dia a dia, porque é dia difícil, né? Uma coisa que até se tornou base do meu trabalho, porque se tornou base da minha vida, então foi um reflexo, foi ter clareza dos meus valores inegociáveis. Então, durante muito tempo, eu não fazia ideia de quais eram esses meus valores, né? Então, quando eu fui ter acesso, acho que foi quando eu fiz minha formação em PNL, practitioner em PNL, nós tivemos introdução a esse assunto. Eu já tinha escutado antes, mas eu nunca tinha levado tão a sério. E lá eu tive, né, um acesso à informação maior sobre isso. E quando eu fui fazer um paralelo com o meu trabalho, porque eu fui fazer PNL para agregar no meu trabalho de finanças, na época, finanças pessoais. Aí eu pude entender que o comportamento do consumo não, tem, né, total relação com os nossos valores. Então, decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar na nossa vida, sejam feitas de forma intencionais, claras ou não, elas são feitas com base nos nossos valores. E aí, qual que é o segredo, então? Quando você sabe os seus valores, você tem consciência dos seus movimentos, né? Então, aí tudo isso foi fazendo sentido. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar muito bem, né? Que hoje não é o dia que eu estou conseguindo dar conta de tudo, mas a ideia é essa. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, eu não sei quais são os meus valores. E aí, fazendo essa autoanálise, eu consegui chegar lá nos meus 5 principais valores, porque todos nós temos uma gama de valores, mas sempre tem aqueles que você não vai abrir mão para nada, né? E aí eu cheguei nessa lista dos meus 5 valores. O que acontece? Hoje eu sei que mesmo quando eu estou procrastinando, essa procrastinação, ela está alinhada ao meu valor principal, porque a escolha que eu faço eu deixo de fazer, tem relação a isso. Então, eu já meio que começo a trabalhar mais essa autopercepção de tudo no meu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, então, tem essas listas dos 5 valores meus. Bom, voltando ao exemplo da unha, só para, né, ficar como um exemplo mesmo. Veja só, a gente que trabalha com as redes sociais, e eu acho que isso, principalmente você que tem a bagagem, né, da consultoria de imagem e tudo mais, e eu vim do mundo corporativo, essa regra também se aplica. Cara, imagem é importante, não tem como você negar que imagem não é importante. Beleza, vende, a primeira impressão é sim que fica, né? Você pode conseguir desfazer isso depois, mas a primeira impressão é aquela, né? Você pode achar que a pessoa é uma metida e depois muda a percepção, mas isso não muda o fato de que você achou ela metida em primeiro lugar.
né? Então, eu sei que tem tudo isso, só que quando eu trago isso para o meu dia a dia, como eu lido com isso no meu dia a dia, é o quanto de fazer a unha aqui hoje impacta diretamente o meu valor principal, que hoje, né, é liberdade. Quanto que isso traz de impacto? Não fazer a unha. Cara, é mínimo, porque liberdade para mim é eu trabalhar do jeito que eu quero, na hora que eu quero, de onde eu quero. Se eu precisar trabalhar mais, tudo bem. Se eu precisar abrir mão de algumas outras coisas, tudo bem, porque tudo isso eu estou fazendo em prol de atender essa minha agenda, liberdade. Então, eu procuro toda vez que me dá esse possível surto, né, em virtude de, meu Deus, é muita coisa, não estou dando conta, eu procuro sempre pensar, essa situação, ela está respondendo para qual valor? Não, nenhum desses meus 5 valores. Então, eu abro mão, assim, de boa, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Bate uma culpa depois? Algumas vezes sim. Algumas vezes sim. Outras nem tanto, né? Então, é prática, sabe? Eu acho que isso é uma questão de prática. Comigo, pelo menos, foi assim. Tem sido assim, né? Vai sendo prática. Coisas relacionadas a fazeres domésticos. Por conta de pandemia, eu fiquei sem diarista. Né? Então, aqui em casa somos em 2, os 2 fazem home office, mais 2 gatas que sujam muito num apartamento. Assim, teoricamente tem que varrer a cada 2 dias. Meu, a vassoura é uma vez por semana. E às vezes acontece de ficar 15 dias. Ah, mas fica. Pelo de gato voando para tudo quanto é lado? Sim, fica. Porque pelo de gato, porque tirar o pelo do gato ali naquela hora que eu estou em alta produtividade, porque eu estou lançando um projeto novo do meu trabalho, não vai me aproximar da minha liberdade. É ruim, é ruim. Eu amo organização, eu amo limpeza. Eu não sei eu não lembro onde que está o meu virgem no meu mapa astral, mas deve estar num lugar que tem a ver com essas coisas, porque organização e limpeza é fundamental para mim. Só que é uma negociação, né? Eu preciso negociar, porque senão eu não vou ter aquilo que eu quero mais. Né? Então, é isso, é ruim, é ruim. Mas no final da semana, você toma uma taça de vinho, lembra que assim, ficou um monte de coisa para fazer? Ficou, mas consegui. As coisas principais eu consegui, as demandas principais eu consegui atender, então vamos comemorar, sabe? Então, precisa fazer isso, porque senão a gente entra nesse modo de super cobrança e, surta, fica doente, não produz. Não tem nada, né? Você não tem nem a produtividade que você acha que tem que ter e que os outros dizem que você tem que ter. Não tem os resultados que você merece ter e faz por onde ter. Você não tem nada, né? Então, é aquilo que você falou das escolhas. Tem um livro que foi fundamental nessa parte das escolhas para mim, que é a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E se eu pudesse resumir esse livro, assim, foram um dos aprendizados virou meu mantra, né? Então, eu resumi tudo isso em, eu vou fazer o quê? Mas antes de chegar nesse eu vou fazer o quê? Que é mais autorresponsabilidade, que também tem a ver com essa questão de deixar de ser Mulher Maravilha. Qual problema você quer, né? Então, esse problema você vai ter. Eu vou ter, a Dani tem, todo mundo tem, vai ter. A vida se resume a ter problemas. A questão é, qual deles? Qual problema você quer? Qual dor de cabeça você está disposta a ter? E a sua lista de tarefas, a minha, pelo menos hoje, ela é baseada nisso. Tipo, toda lista de tarefa vai ser uma dor de cabeça, mas quais que eu quero que tenha hoje, né? Quais são as dores de cabeça que eu vou ter hoje? Então, é assim que eu lido. É a melhor forma? Olha, eu não sei, tem funcionado, né? Tem funcionado. E eu tô tranquila que se tiver uma opção melhor, você que tá escutando a gente aqui, fala, olha, eu tô fazendo essa parada aqui, tá dando muito bom. Manda pra gente no e-mail, porque, tipo, queremos saber, porque esse é o tipo de coisa que por mais que você vá acertando, informação nunca é demais em relação a isso, né? E tira um peso, um alívio, assim, das nossas costas, ver que, primeiro, existem outras, a gente já sabe, né? A gente já desconfia, já sabe que tem outras mulheres, mas quando uma vem e desabafa, né? Às vezes eu recebo isso nos stories, como que você dá conta de tudo porque eu não dou? Aí eu dou risada, né? Eu não sei de onde que você tira que eu dou conta de tudo. E segundo ponto, sinta-se em casa, né? Porque dá um certo alívio, né? Você fala assim, não, a vida é assim, né? A gente não dá conta de tudo. Então, enfim, segue o baile, né? Faz o que dá para ser feito e o restante a gente, deixa acontecer. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Sabe que você levantou isso, que as pessoas vêm no direct perguntar como você dá conta de tudo. Que horas que a gente mostra para essa pessoa que a gente está dando conta de tudo, né? Porque assim, aí eu fico perguntando, será que é a gente que mostra? Ou será que é a pessoa que se ilude? Porque ela cria uma fantasia, acho que é bem aquela ilusão que eu falei lá no começo. Você cria uma fantasia, né, de que a pessoa tá ali, realmente, é a Mulher Maravilha, ela tá lá. Trabalhando no meu caso, das 7h30 da manhã às 8 da noite,
né, marido, eu tenho cachorra, não tenho filhos, mas, enfim, gente, meu ascendente é virgem, tá? Eu sou a louca da organização da limpeza, mais louca que eu, meu Deus do céu. E tem semanas que eu não faço nada também, ué, fica 15 dias do jeito que tá. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos, aqui é bem complicado ter alguém para te ajudar em casa, então quando eu vim para cá eu já sabia disso. Então é assim, faz o que dá, quando der, e é como a Camila falou, essa questão dos valores pesam demais. Para mim são os valores, é o meu propósito de vida. Enfim, para mim tudo isso tem um peso muito, muito grande. Então, temos que tomar muito cuidado com quem a gente está seguindo, sabe? Eu gosto muito dessa. Eu não li o livro do essencialismo porque eu sempre achei que ele era meio furado, assim, porque por conta desse logo minimalismo, né? Então, eu assisti uma vez um documentário do minimalismo e eu achei aquilo tão surreal para minha realidade, como você falou, tem só 2 talheres, que eu achei aquilo tão surreal que eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, tipo, eu não preciso ter 1000, mas sei lá, se eu quiser comprar mais um, tipo, qual o problema, sabe? Eu não tinha muitas essas questões. E aí acho que quando vem esse livro Essencialismo, eu fiquei meio assim, não. Aí você falando, até numa outra conversa que a gente teve, a Camila falando, eu senti vontade de ler, eu vou começar a ler, porque é complicado mesmo. A forma que a Camila trouxe, achei bem interessante, e é isso mesmo, sabe? É você escolher aí a luta que você quer lutar. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, Camila, porque assim, para mim já aconteceram algumas coisas, mas a gente está com um quadro aqui, queria falar para você que está nos ouvindo, que chama Adubaí, né? Uma Dubai. Qual foi as piores, né, cagadinhas que aconteceram aí na nossa jornada? E eu queria saber o que de pior já aconteceu com você com relação àquele dar conta de tudo. Camila, me conte para nós. Para no hospital, com um sossega-leão na veia? Sério? Eu acho que isso foi o pior, né? Embora levei tempo para entender que foi por causa disso, né? E eu acho que isso foi o pior. Já tiveram outras coisas, outras situações bem ruins, mas eu estava, né, nessa época, inclusive, olha só, eu não tinha nem, assim, eu não ia atrás de autoconhecimento nessa época, eu trabalhava no mundo corporativo. E ser mulher no mundo e ser mulher no Brasil e em alguns outros países tão complicados quanto o Brasil já cara, tem que falar palavrão, já é foda, né? Agora, quando você está, além de todos esses cenários, trabalhando no mundo corporativo, que tem essa visão de produtividade, né, patriarcal, onde um cara tem um ataque, ele está sobrecarregado, a mulher tem um ataque, nossa, tá histérica. Eu já passei, assim, isso era uma das coisas mais leves que eu passava no mundo corporativo. Bom, eu obviamente entrei nessa paranoia de querer dar conta de tudo, veio, né, muito daí, porque tinha horário para começar a trabalhar, mas eu não tinha horário para sair. Você escutando de repente ainda é SLT, então você deve saber muito bem disso que eu estou falando, que na teoria o seu horário de trabalho é tipo das 8 às 6, mas na prática, dependendo da empresa, dependendo do cargo que você está, você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Essa empresa que eu tive essa situação era assim, né? Era uma situação dessa. E eu achava que tinha que dar conta de tudo, não só no sentido de atividades, mas dar conta de tudo como personalidade. Então, eu tinha que ser a mulher forte, dura, que sabia negociar bem. Meu cargo envolvia negociações, né, com fornecedores internacionais, com diretoria de outros países, com equipes de outros países. Então, tinha que estar plena, falando bem, tinha que falar o inglês bem, perfeitamente, mostrar os relatórios sem defeito nenhum, aturar assédio moral de diversos tipos de outros funcionários, colaboradores, né, inclusive superiores a você, e você não podia fazer nada na época, afinal de contas você precisava do dinheiro e tinha que pegar um trânsito infernal, porque eu morava na época em Campinas, interior de São Paulo, é um lugar terrível para você dirigir, e você tinha que chegar com paciência e dar conta de fazer atividade física, esse tipo de coisa e tudo mais. Eu estava numa situação que eu não aguentava mais olhar nem o meu próprio reflexo no espelho, de verdade. Meu nível de sobrecarga era tanto que eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E isso foi, e assim, abafando, porque você não pode ter um ataque, né? Você não pode ir para o banheiro chorar, porque é só mulher que vai para o banheiro chorar. Então você é fraca, você não sabe. Como é que você quer ser
executiva de vendas e você vai para o banheiro chorar, né? Eu escutava piadinha assim. E aquilo foi sobrecarregando de um modo... Eu não tinha lido, né, esses livros ainda nessa época. E aí o que aconteceu é que eu tive um surto no meio de uma praça de alimentação, no horário de almoço. Eu tive muita sorte, porque do meu lado tinha uma senhora sentada e eu virei para ela, eu nem estava conseguindo já falar direito, disse assim que eu estava passando mal. E eu apontei o dedo para a menina que trabalhava comigo, que era... funcionária da empresa, da minha equipe, eu era superior dela, mas a gente fez amizade e tal. E se não fossem elas duas e o corpo de bombeiros me levando para a parte médica, meu, sei lá o que tinha rolado. E quando eu tive alta do hospital, a minha internação foi de um dia, e o médico, meus exames estavam tudo ok, não tinha nada de saúde. Tirando a hipotiroidismo, que eu já fazia tratamento, já estava em dia, nada, absolutamente nada. E aí o médico virou para mim e antes de me dar alta e perguntou, né, o que estava fazendo, da minha rotina. Eu contei, resumi essa história toda aí para ele. E aí ele disse assim, olha, será que você não consegue sair de férias e tudo mais? E eu dei risada, porque eu já estava com férias vencidas, a empresa não ia me dar férias naquele momento, não tinha como. E foi, inclusive, o que fez eu começar a empreender, porque foram duas pessoas dentro dessa empresa que falaram para mim assim, eu acho que você deveria ser sua própria chefe. Né? Então, foi um adubaí, mas que trouxe um resultado positivo, porque se hoje eu estou aqui foi por conta dessa situação toda. Né? A maioria dos adubaí da vida é assim, tá, gente? Os adubaí acontecem, no momento é um puta de um adubo, mas depois, tanto que a gente chamou de adubo, né? Porque a planta precisa de um adubo para crescer, dar frutos bons, então, né? No final das contas é isso, mas eu acho que esse foi o pior de todos. Em segundo lugar, que eu acho que vale a pena mencionar, porque tem uma certa ligação, e eu tenho certeza que isso acomete toda mulher em qualquer lugar do mundo, é aprovação. Né? Uma necessidade tão grande de ter aprovação, e por conta disso fui me forçando a entrar nessa caixinha da Mulher Maravilha, ao ponto de que eu já não sabia mais quem eu era, né? Minha identidade. E aí precisei percorrer também todo esse processo aí, né, de autoconhecimento para descobrir de fato quem que eu sou. Então, anular a sua essência. Então, uma delas foi o hospital e a outra foi anular a essência. Foram os piores, assim, pior que aconteceu. E com você, Dani? Ai, comigo foi bem parecido também. Eu fazia faculdade de psicologia, eu fui fazer faculdade um pouco mais velha, porque como multipotencial eu não sabia o que eu queria fazer, era confusa, não sabia, não sabia para onde correr. E eu trabalhava numa empresa na área de marketing, era um site na internet. Eu tinha que dar conta de tudo, assim, do trabalho, então eu tinha metas altíssimas, altíssimas de entrega para clientes, eu tinha muitos jobs para resolver, muitas coisas para fazer dentro da empresa, e eu tinha ainda em paralelo a faculdade de psicologia, que, gente, eu não sei se alguém escuta que é psicóloga, sabe quanto é complexo, né? Você tem muitas aulas, você tem que ler muito, são 5 anos, o último ano você faz, além de atuar como na clínica, então você tem vários estágios para entregar, você ainda tem as aulas, você ainda tem supervisão, enfim, eu não tinha vida, minha vida era uma loucura. Eu trabalhava e estudava e fazia TCC e fazia trabalho, enfim, não tinha vida. E aí, de repente, também eu caí num burnout. Então, o que me fez acordar, a minha maior adubada, foi um burnout mesmo. E até então nem sabia o que era isso, enfim, né? Não estava nesse processo. Porque assim, a gente faz psicologia, mas não é porque a gente faz psicologia que a gente tá ali, né? A gente tá aprendendo ainda. Então, quando acabou a faculdade, eu já não conseguia sair da cama, não conseguia ir para o trabalho. E assim, eu sou workaholic, então o trabalho para mim é a melhor coisa do mundo. Ele me preenche, ele me faz sentir viva. E aí eu não queria ir para o trabalho. Aí eu falei, gente, tem uma coisa muito errada, muito errada, muito errada. E, enfim, né? E eu caí muito nesse processo, eu descobri com o tempo que eu caí muito nesse processo por conta do que eu queria ser a melhor, eu queria ser perfeita, então eu queria o quê? Bater todas as metas, não é só bater metinha, não, era bater a meta. E eu fazia, não é que eu não batia, eu batia todas as metas. Aí na faculdade eu tinha que tirar as melhores notas, meus trabalhos tinham que ser os melhores, meus atendimentos, meus relatórios, enfim, gente, era uma loucura, uma loucura. E eu era melhor em tudo, realmente eu era. Só que assim, eu ferrei meu estômago, até hoje eu tenho um problema seríssimo no estômago, então tenho restrições alimentares, tenho que tomar muito cuidado com coisas que eu como, com coisas que, né, então eu tenho que cuidar muito dele, porque eu não comia, imagina, eu nem dormia, eu não dormia, não comia, era uma loucura, gente.
Olha, hoje eu penso, como que eu fiz isso comigo? Sabe assim, você para pensar hoje em plena consciência, como eu me permiti passar por isso. Então, foi o extremo mesmo. Cheguei no extremo, no fundo do poço. E não indico para ninguém. Hoje, graças a Deus, estamos aqui, né, com muito autoconhecimento, passando por tudo isso, mas foi muito bom. Como a Camila falou, eu julgo que foi muito bom, foi o que me fez sair do trabalho, foi o que fez, depois de 1 ano e pouco, né, de me cuidando, tratamentos e tal, eu ser o que eu sou hoje, então não teria chegado aqui se não fosse isso. E ter consciência e falar isso também, porque eu acho que falar, a gente tem que contar para os outros. Se você está aí do outro lado sofrendo com algum tipo de pressão, seja por, como a Camila falou, os assédios morais, enfim, que todas nós passamos, infelizmente, mas também essa questão de querer ser a perfeitinha, de entregar tudo perfeito, de se comparar, de ser a maravilhosa, Mulher Maravilha mesmo, dá uma olhada, porque alguma coisa não tá boa. E se não tá boa hoje, amanhã é que não vai estar. Então, assim, a minha dica vai olhar, cuida de você, porque a única coisa que tem aqui pra gente hoje sou eu mesma pra mim, é você mesmo pra você. Tem que se cuidar, cada um tem que cuidar do seu. E é uma do Bahia mesmo. Eu acredito que todo mundo tem o seu, ou felizmente, já não sei mais. E se você tiver o seu, se você quiser dividir aí com a gente, só mandar um e-mail pra gente, né, Camila? Fala aí, Camila. De onde que manda um e-mail pra gente? Pode mandar para o podcast plantaí@gmail.com, né, o seu adubaí em relação a ser a Mulher Maravilha. Inclusive, a gente pode ler ao vivo. Se você não quiser, pode falar também, que fica só entre nós duas aqui. Eu e a Danila somos as únicas que acessamos o e-mail e a gente conversa, claro, né? Você responde aí a sua mensagem, mas também se você quiser compartilhar, que a gente compartilhe, né, com outras mulheres também, porque é legal, né? Assim, precisa ter uma certa coragem, sim, né? Eu, por exemplo, compartilhei algumas questões pessoais, a Dani também. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que isso faz parte da nossa missão, né? Não só da nossa missão como podcast, mas da nossa missão como ser humano mesmo. Não é só, nem tudo é só trabalho. Por mais workaholic que nós sejamos, não é tudo apenas trabalho, né? Então, faz parte, não precisa realmente passar por nada disso sozinha. A jornada empreendedora, por si só, já é uma jornada solitária, ela não precisa ser assim, ela é puxada. Cara, é cheia de adubaí, cheia de adubaí. Então, se você colocar tudo isso na ponta, não precisa passar também por tudo isso sozinho. Então, compartilhe aí seus desabafos, né, seus adubaís, o seu plantaí também, o que você fez que deu muito bom em relação a isso, porque é sempre legal. E aí, no próximo episódio, a gente compartilha, no início, né, do podcast, a gente compartilha aí a mensagem de vocês com a galera. Então é isso, Camila. Acho que a gente fechou aqui esse assunto, foi muito bom, né? Tivemos bons frutos, foi muito incrível. Tivemos bons frutos, com certeza. E a gente espera que você tenha gostado aí do outro lado. Manda um e-mail pra gente, a gente vai adorar ouvir sua história, saber um pouquinho de você, assim como a Camila falou. E a gente se vê até a próxima. Beijo! Até mais!